história não é diferente da de vocês. Eu acho que a diferença da nossa história é que na época nós não tínhamos cursos assim. Na época a gente entrava no rádio porque a gente ia atrás do rádio. Não era o rádio que vinha atrás da gente, né? E eu acho que a história começa, no meu caso, eu desde criança. Minha mãe dizia que eu, moleque, era no pé do rádio. No pé do rádio mesmo. E eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu ficava treinando dentro do banheiro. Porque era o melhor lugar que dava aquela acústica legal e eu ficava ali fazendo locução. Não podia ver uma placa, passava na rua andando, meu pai dirigindo um carro e eu falando uma propaganda no supermercado tal, da loja tal, entendeu? Daquele anúncio que estava. E era ouvinte piolho, aquele que nem o vigia gostava mais, não aguentava. Todos os prêmios eu ganhava, ligava direto, já sabia, eu sabia o nome, aniversário da mãe do comunicador, da mulher, dos filhos. Eu era assim, pentelho, perturbador. E isso, 10, 11, 12 anos de idade. Eu sou do Seridó, eu sou de Currais Novos, sou seridóense. Saí de Currais Novos com 3 dias de nascido e saí do Natal com 6 meses. Né? Fui morar no norte. Meu pai é engenheiro mecânico e trabalhava na ET. E a ET ganhou a concorrência para ir abrir a Transamazônica. E aí meu pai levou a família toda para lá. Fomos todo mundo morar. Na verdade eu era o único filho deles, né? E meu pai se envolveu no garimpo, depois, enfim. E eu, apaixonado pelo rádio, perto da minha casa tinha uma casa de show, e o pessoal da rádio fazia as festas lá, no domingo. E aí eu comecei a chegar, via que os caras iam montar os equipamentos de manhã, precisava de uma pessoa para ajudar, e eu ia lá, né? Disse, pô, posso ajudar aqui, levar aqui ó, umas coisas, e aí fui pegando amizade com os caras, peguei amizade com um cara que foi meu, assim, grande incentivador, Carlão, um cara bem gordão, tinha uma voz maravilhosa, o cara era monstruoso, e era um grande profissional. E ele me ensinou a operar. O que ele fazia? A gente era rolo, então aqui ele botava a programação e aqui ele botava a voz. Programação, voz, com hora certa e tudo, bem direitinho. E aí ele botava aquilo no ar, numa rapidez, uma velocidade, que parecia que ele estava no ar. E aí isso eu tinha o quê? 14 anos, né? E vim para Natal. Meus pais se separaram e eu fui incumbido de trazer meus 3 irmãos, na verdade meus 2 irmãos mais próximos de mim. Eu vim de Santarém do Pará, né? Trajetória Santarém, Belém, Natal, né? E aí trouxe, cheguei aqui só tinha 96. Me apaixonei pela 96 de cara, porque era uma rádio que era do jeito que eu ouvia Rádio Mundial, eu ouvia Big Tech, eu via N coisas, né? E eu só dormia com o rádio do lado, eu era viciado. E aí trouxe uma vantagem grande, porque eu já sabia operar, né? E na época a gente trabalhava para operar, era tudo enlatado. A 96 era enlatada, a grande maioria da programação da 96 era enlatada. Em determinados horários de programas eram gravados, já vinha pronto. Por exemplo, o Paradão 96 vinha de Recife, uma determinada parte da programação da rádio vinha de fora. E precisava de operador. Eu cheguei para o Enio, uma carta de recomendação desse meu amigo, lá de Belém e tal. Ele disse, mas você faz locução? Eu disse, não faço locução. Eu quero fazer locução, mas nunca fiz locução. Eu sou operador, eu sei operar. Assim, então você vai começar de madrugada, beleza? Não tinha história de dinheiro, quanto era de dinheiro? Não tinha. A gente não era nada. Eu disse, olha, só não posso me pagar, beleza? Não tem como. E outra, eu morava em Candelária, a rádio aqui. E o último ônibus, sim, os horários, né? Sexta para sábado, de sábado para domingo. Isso de 2 às 6 da manhã. Era um brinquedo, cara. A gente, com a oportunidade de estar ali operando aquele negócio, sendo real, estando no ar, né? E aí, eu saía de casa 10 horas da noite, pegava um ônibus, descia aqui na Praça Cívica, ia para 96, ficava dormindo lá naquele sofá da sala até dar 2 horas. Chegava de 2 horas, aí ficava um operador lá comigo, mas eu fazendo a operação. E era um negócio chato, que tinha que botar a hora. E era no rolo. Você
pá, jogava a música e contava a hora no outro. Como eu já tinha a história do Carlão lá, que eu já, pô, era craque. Acho que no sábado eu falei, rapaz, eu vou dar essa hora, que vai dar hora só. E o cara foi dormir, o cara que ficava do meu lado, beleza, né? Não deu outra. Eu treinando, 2h15, 2h20, 2h05, 2h40. Ficou uma hora que eu vou falar esse negócio. 2h50! Porra, de madrugada. Entendeu? O cara disse, meu amigo, eu não vou perder o emprego, o Enio. Pô, se o Enio me pega aqui. Resumindo, no outro dia, fui chamado a atenção porque tirei a voz do cara que estava lá, aquela voz, né? 2 horas, 50 minutos, e botei o meu 2 horas do meu jeito. Enfim. Só que, a partir desse instante, pela essa minha atitude, o Enio deixou eu dar a hora. Disse, meu irmão, tudo bem, você pode dar a hora, beleza? Por isso que a minha... Isso é uma coisa que eu estou contando pela primeira vez. Por isso que mesmo, o dia hoje, a hora é essa. Entendeu? Porque eu comecei anunciando a hora. Então, o meu começo de rádio foi assim. Fiquei muito feliz porque Natal é uma cidade, não sei se vocês sabem, mas Natal é uma cidade, digamos assim, referência no rádio brasileiro. Nos anos 50, a gente tinha Rádio Poti, a gente tinha os grandes auditórios, os grandes programas de rádio no rádio AM, que era referência no Brasil. Como é que o FM surgiu em Natal? O FM surgiu em Natal diante de uma grande expectativa que era gerada pela população devido ao rádio AM. Então, nos anos 50, nós fomos referência no Brasil. Como nos anos 80, nós fomos referência no Brasil. A 96 era reconhecida nacionalmente. Tanto é que tinha os direitos de transmitir alguns programas da Caetex e alguns programas da Jovem Pan. Entendeu? As 7 melhores, que até no outro dia estava no ar, era da Jovem Pan, mas que a gente tinha esse direito. Não tinha o Emílio Surita mesmo, foram algumas pessoas que vieram na época nos dar suporte. Quer dizer, o rádio do Natal, ele é apaixonado. O natalense, o potiguar, ele é apaixonado pelo rádio. E isso reflete nos comunicadores. Não é fórmula. Não tem fórmula. Não tem. O comunicador é único. O comunicador, ele é único. O rádio, ele é o veículo que mais aproxima você às pessoas. As pessoas se aproximam de você. Entendeu? As pessoas te conhecem. As pessoas sabem tudo da tua vida. As pessoas convivem com você. E você tem que ter aquele jeito, aquele carinho, aquele cuidado das pessoas de nunca magoar ninguém. Porque as pessoas só querem dar carinho. Por incrível que pareça. Trabalhei 2 anos na Rádio Cidade de Recife. E eu fazia um programa de 2 da manhã, das 2 às 6 da manhã. Madrugada, Viva a Cidade. Tá? Programa romântico, tá? Já tinha uma voz. Você tem um macete para falar. Encher a voz, você fala baixinho, aumenta mais o volume do microfone, fala baixinho, fala aqui que a sua voz fica desse tamanho. Eu arranjei uma namorada virtual. A namorada se apaixonou comigo, ela era um amor da mulher, era toda madrugada, rindo com o telefone agarrado. No dia que essa mulher me conheceu, ela acabou meu amor. No rádio você hoje não sabe a quantidade de ouvintes que você tem. Às vezes as pessoas fazem uma medida de Ibope, sinceramente, faz muitos anos que a gente não acredita mais em Ibope. Primeiro porque nem sempre é uma realidade. Né? Porque às vezes você tem uma determinada audiência em um determinado bairro, em um determinado horário, mas a internet hoje dá um retorno tão grande de audiência que você não consegue mensurar o número de ouvintes que estão. A gente, por exemplo, tem ouvintes do Canadá, não dá para você. A gente que está no dia a dia, a gente que está na frente, a gente sabe a audiência que a gente tem. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, o Ibope, ela já tem um recurso, ela tem determinados equipamentos que dá para medir a audiência. Por exemplo, chega em determinada casa, entrega um rádio para o senhor, que aquele rádio vai ser um rádio transmissor da sua audiência. Aí eles têm como controlar isso, entendeu? Eles fazem eles têm esse equipamento. No Nordeste eu desconheço, entendeu? No Nordeste eu desconheço. O que eu sei é o seguinte:
Se tudo que a gente fala, de tudo que a gente comenta, de tudo que a gente vive, o retorno que a gente tem é imediato, então a gente sabe que existe uma grande audiência. E o natalense, ele gosta de rádio, ele gosta do comunicador. Nós temos um diferencial muito grande no Brasil. Os programas de jornalismo, de entrevistas, eles foram detectados naquela época, em 2002, que existia uma lacuna nisso. Né? As pessoas não queriam mais só ouvir música, as pessoas queriam informação. Entendeu? Hoje você não sai mais de casa sem saber informação, sem saber o que aconteceu no teu bairro, como é que está a cidade, o trânsito. Até o trânsito hoje em Natal nós já divulgamos, né? E em tempo real, isso aqui é maravilhoso. Assim, tudo isso é a continuidade do rádio. O rádio é a continuidade. E hoje o nosso mercado está carente de novos comunicadores. Está carente de novos comunicadores. Isso que vocês estão fazendo aqui é maravilhoso. Você imagina você passar o dia inteiro trabalhando, que eu acho que acredito a maioria de vocês aqui, e chegar aqui para aprender rádio. Aí eu vou dizer para vocês, aprender rádio, mas o rádio aprende fazendo. O rádio aprende fazendo. O rádio aprende indo lá, botando na cara. Entendeu? Aqui você vai ter teoria. A prática é extremamente rica. Se na vida existe um caminho, não convém pegar atalhos, entendeu? Existe um caminho, então siga o seu caminho, faça o seu normal, faça o seu, se dedique, se empenhe, sabe, crie. Se você não tem espaço no rádio convencional, até porque o nosso mercado é pequeno, monte uma rádio na web, faça uma rádio web, você faz dentro da sua casa. É uma dica para vocês irem treinando, fazendo, faz uma rádio web. Rádio comunitária, a coisa mais gostosa do mundo. Não sei como é que está a situação das rádios comunitárias aqui em Natal, mas tem uma muito boa, excelente, de grande qualidade, que é a Rádio Satélite FM. Eu moro no Cidade Satélite, eu escuto, eu divido a minha audiência com a Satélite FM. Os caras dão um show de bola. Exatamente. E liga pra lá e manda alô, manda alô. Não tem coisa melhor do que o alô. O alô, rapaz, é um negócio impressionante. É louco isso. As pessoas se sentem maravilhadas com o alô, se sentem prestigiadas, se sentem, digamos assim, acariciadas. Então, a minha vida aqui é para dizer para vocês o seguinte, que o rádio, só entra no rádio quem é apaixonado por ele. Quem for pensar em ganhar dinheiro, quem for pensar em ter horário nobre logo, não é bem por aí, entendeu? Vá na calma. Mas vá. Se você acredita, vá. Vai receber um não, receber dois, receber três, ou pode não receber nenhum. Ou pode ser fácil. Hoje, a gente aprende muito com as crianças. Por exemplo, eu tenho um filho de 6 anos que quem me mostrou o maior fenômeno do momento, vai ser o que pego, foi ele. E ele que tinha passado batido por mim. Que ele é fã de futebol, e era fã do Neymar, e quando o Neymar fazia o gol, eu só via ele lá. Eu sou quente, porra, que é isso, rapaz? Aí ele disse, pai, você não conhece essa música não? Eu digo, não conheço não. Ah, é a música do Neymar. Essa música do Neymar. Música do Neymar. Eu fui atrás. Pô, aí se eu te pego aí. Não esqueça, tudo que a gente pensa, que a gente sonha, que a gente acredita, Deus dá. Dá. E o mais difícil é você acreditar nessa simplicidade. Não, mas é na simplicidade. Na simplicidade. Sabe? Deus vai te dar. Mas como Ele vai me dar? Acreditar. Veio um não. Pô, por que eu levei esse não? Talvez eu não estava preparado. Tá. Então deixa eu me preparar. Vocês estão se preparando. Quantas pessoas queriam estar aqui no lugar de vocês e não estão? Né? Tendo esse momento maravilhoso que é aprender. Né? E quando a gente foi para o rádio pagar para trabalhar, porque a gente queria aprender. Hoje, às vezes você quer e o rádio não permite mais. Mais do que nunca. O rádio jamais vai morrer. O rádio vai se modernizar, como está se modernizando. Como a gente usou o rolo, depois foi dos cartuchos, depois do cartucho CD, depois do CD agora o computador, aí depois lá na frente a gente não sabe mais o que vai vir. Nós não sabemos o que vai vir. Qual é o próximo passo do rádio? Nós
Não sabemos. Agora sabemos uma coisa, que o rádio, ele precisa do comunicador, ele precisa do ser humano. Por mais que ele seja informatizado, você pode, por exemplo, na Europa hoje, é muito raro você fazer um programa ao vivo. Não pode. Os caras fazem assim, se eu entro no ar de 10 horas da manhã, eu chego na rádio às 8, eu começo a gravar às 9, então tudo que vai sair de 10 às 11, eu gravo de 9 às 10. Aí tem um operador que edita, deixa tudo bem bonitinho, sem erro, sem falha. Quando dá 10 horas, joga no ar. É feito por bônus. Isso na Europa hoje já acontece. Entendeu? E é redondo. Se a gente faz isso no improviso, dessa forma não. Não tem improviso. Não tem erro, não tem falha, não tem buraco, não tem música fora da programação. Talvez o rádio possa chegar para esse ponto. E, mais do que nunca, interagindo com a internet, com tudo, é tudo junto, é tudo misturado, tudo coladinho. Internet, o cara que vai visitar a rádio, a menina do telefone, tudo. Então, mas o rádio não acaba, de jeito nenhum. Ao contrário, ele vai crescer cada vez mais. E cada vez mais o rádio vai ser proximidade.